a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Meus irmãos, a nossa igreja, comumente, a cada ano, tem um tema e as suas ênfases mensais. Esse ano, nosso tema foi recomeçar. Passamos por uma pandemia e nada mais coerente, do que esse tema. Recomeçamos muitas coisas em nossas vidas pós-pandemia. A ênfase do mês de janeiro foi devoção, fevereiro, comunhão, março, ações missionárias, abril, estudo da Bíblia, maio, família, junho, mordomia cristã, julho, testemunho pessoal, agosto, juventude, setembro, santificação, outubro, oração, novembro, louvor. Estamos encerrando dezembro com a ênfase gratidão. Recomeçar com os corações agradecidos. Infelizmente, meus queridos, vivemos em uma sociedade egoísta, autossuficiente e cada vez mais ingrata. Quantas e quantas pessoas muitas vezes não sabem ser agradecidas? Parece, meus irmãos, que uma palavra tão simples como obrigado é sinônimo de fraqueza e debilidade e dependência para muitas pessoas. Por isso eu sempre tenho dito aqui, quando falo sobre gratidão, que a ingratidão tem 2 filhos. Os irmãos estão lembrados? Quais são os 2 filhos da ingratidão? Exatamente isso, que os irmãos pensaram. A ingratidão, meus irmãos, tem 2 filhos, que se chamam orgulho e esquecimento. Orgulho em não reconhecer a ajuda recebida. E esquecimento por não considerar significativa a dádiva que foi concebida. Infelizmente, meus irmãos, o orgulho, a ingratidão e a soberba precedem nossas quedas. E não apenas isso, levam-nos a esquecer de Deus, distancia-nos da sua palavra, da sua vontade e também dos seus propósitos. Por isso entendo que a gratidão é um ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, aquele que lhe deu um socorro. Gratidão, meus irmãos, é uma emoção que envolve um sentimento de dívida em direção a uma outra pessoa. E esse sentimento, queridos, de dívida emotiva, é frequentemente acompanhado por um profundo desejo de agradecer, ou reciprocar por um favor que fizeram a cada um de nós. Mesmo, queridos, vivendo em um tempo pragmático, objetivo e dinâmico, não podemos perder o sentimento, a emoção de sermos gratos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes que estavam na cidade de Colossos, durante a sua primeira prisão na cidade de Roma, escreve assim àqueles irmãos. É interessante, meus irmãos, que Paulo, na prisão em Roma, foi informado que os crentes em Colossos, da igreja cristã em Colossos, estavam sendo influenciados por falsos ensinamentos. E assim Paulo, meus irmãos, escreve àquela igreja, justamente admoestando-a contra esses falsos profetas, falsos mestres, que estavam contaminando as doutrinas cristãs que ele havia ensinado àquela igreja. Mas no capítulo 3, destoando até das admoestações de Paulo acerca desses falsos ensinamentos, o apóstolo ressaltou que os corações daqueles que têm a graça de Deus, esses corações, Paulo diz, devem ser agradecidos. Para Paulo, meus irmãos, a gratidão é uma marca
de um coração transformado pelo poder do Evangelho. Isso, queridos, me faz lembrar um pensamento de Sêneca, filósofo romano, mestre da arte, da retórica. Pode passar, por gentileza, Gabriel. O pensamento diz o seguinte: só os espíritos bem formados são capazes de cultivar a gratidão. Por isso, meus irmãos, entendo que corações gratos louvam a Deus. Corações gratos lembram dos feitos do Senhor. Corações gratos respondem ao agir de Deus. Por isso, quero explanar sobre esse tema nesta manhã, corações gratos. Primeiramente, queridos, entendo que corações gratos são corações que louvam a Deus. E durante o mês de novembro podemos entender isso, que o louvor é uma das mais sublimes expressões de gratidão a Deus. Por isso que no verso 16 do capítulo 3 da carta aos Colossenses, Paulo diz: um coração agradecido engrandece ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, louvar a Deus, meus irmãos, significa exaltar o seu nome, tributar a Ti toda a glória, toda a honra e toda a exaltação. Independentemente das experiências que passamos, independentemente das lutas que enfrentamos, devemos sempre louvar ao Senhor com os nossos corações agradecidos. Isso me faz lembrar uma experiência daquele coxo, que estava diante da Porta Formosa, quando Pedro e João estavam entrando no templo para orar, e ele pediu uma esmola. Pedro e João disseram: não temos prata e ouro, mas o que temos te damos, levanta e anda em nome de Jesus. E quando eu leio esse texto, meus irmãos, sempre vem à mente aquela pessoa que nunca tinha andado. Eu não sei se os irmãos conhecem uma pessoa assim. Eu conheci. Eu, quando estudava no seminário, já no meu último ano, veio da cidade de Jequié, Bahia, um aluno chamado George. George, ele já nasceu com deficiência. As suas pernas eram muito tortas, E ele nunca tinha andado, sempre na cadeira de roda. E eu comecei a fazer o mestrado, e quando ele estava no terceiro ano, pode virar, por gentileza, no primeiro ano, ele começou a tentar usar próteses para as suas pernas, E eu estava no dia, meus irmãos, quando ele estava justamente exercitando, o uso daquelas próteses. A primeira vez na vida que George não estava sentado na sua cadeira de roda. Meus irmãos, eu não esqueço a emoção daquele rapaz. Ele chorava. Quando mesmo com as muletas, e às vezes segurando na parede, ele caminhava. Aquele coxo, meus irmãos, de nascença, quando ele levantou, talvez a atitude normal de cada ser humano seria o quê? Pular, eu vou contar aos meus amigos, vou para a minha família, vou fazer um churrasco. Não, queridos. Lá, no verso 11 do capítulo 3 do livro de Atos, ele diz o seguinte, verso 8, perdão. E saltando ele, quer dizer, ele começou a pular, e entrou no templo. Ele entrou andando, saltando e louvando a Deus. Entrou andando, saltando e louvando a Deus. O louvor a Deus, meus irmãos, não se limita apenas às nossas ações culticas. Está no nosso dia a dia. A bênção da vida, a bênção da família, a bênção do emprego, a bênção dos livramentos do Senhor, meus irmãos. Então, cada dia temos que louvar a esse Deus, porque quantos males Ele já abriu no nosso caminhar, quantas curas Ele já nos proporcionou, a libertação, meus irmãos, do domínio do pecado, o privilégio de servi-lo. Então, nós temos motivos para louvar a esse Deus, mas louvá-lo com os nossos corações agradecidos. Mas, em segundo lugar, entendo que corações gratos são corações
que lembram dos feitos do Senhor. Foi o que pouco a irmã Helena cantou. Lembrar dos feitos tremendos de Deus. E aí, mais uma vez, volto a repetir aquele provérbio chinês. Quando beberes água, lembra da fonte. Quando beberes água, lembra da fonte. Lembrar, meus irmãos, significa trazer à memória. Significa fazer recordar, rememorar. Isso quer dizer, quando eu trago à memória algumas situações vividas, eu reconheço que esse cheguei até aqui, essencialmente foi por causa da bondade de Deus, da misericórdia do Senhor, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Sem Deus, meus irmãos, nada somos. Sem Deus, nada podemos fazer. Ontem à noite eu estava indo pegar tiza lá em Lagarto, e meus irmãos, aí eu estava ouvindo uma música que foi muito marcante num tempo que eu fiquei ali internado. Eu não sei porquê, eu não conhecia a música, mas eu acho que a equipe do louvor aqui tinha cantado a música do Ministério Atitude, Nada Temerei, o Todo-Poderoso é meu amigo. E ali, meus irmãos, naquela UTI, essa frase ficava sempre na minha mente: o Todo-Poderoso é meu amigo. É meu amigo. Né, Almir? Nós que passamos por isso, que, não sei se Almir teve essa sensação, mas teve um dia que eu estava quase que sentindo a minha alma saindo do corpo. Quer dizer, eu estava indo embora. E, meus irmãos, quando eu estava dirigindo ontem, a Temira tocou no meu ombro: e aí, você está bem? Porque eu lembrei de tudo, queridos. Ali, naqueles dias, quando voltou a minha consciência na UTI, eu cheio de tubos, né? Cheio de espaladrapos e tudo que era canto. A minha voz quase não saía direito, sem o movimento dos braços. E eu lembrando: meu Deus, agora eu estou dirigindo, indo pegar minha filha em Lagarto. Talvez eu não estivesse nem aqui. Isto é lembrar, irmãos. Olhando para você, Luciano, estava lembrando daquele seu acidente, quando o seu carro virou ali em Caueira, não foi? Você está aqui. Você está aqui porque Deus tem um plano na sua vida, como tem plano na vida de cada um de nós, queridos. Quantos livramentos o Senhor nos concede que muitas vezes nem percebemos. E é por isso que algumas orações eu faço: Senhor, eu te agradeço pelos livramentos que eu não vi, não percebi, não senti. Mas eu sei que o Senhor cuida sempre de mim. Por isso, eu te agradeço. O Deus, meus irmãos, que estamos adorando nessa manhã, esse Deus, que reconhecemos seus feitos extraordinários em nossas vidas, porque é um Deus pessoal, é um Deus que age. E é sobre isso que eu vou pregar hoje à tarde, né? O Deus provedor, o Deus pessoal, o Deus que não está distante de nós, mas conhece-nos e supre as nossas necessidades. Há um texto, queridos, lá em Salmos, capítulo 91, verso 11, que é muito, muito forte, né? Diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Os irmãos estão sabendo que já passamos de quantos bilhões de habitantes na Terra? 8 bilhões. 8 bilhões. Aí você lê um texto desse, personalizado, individualizado. Deus enviará anjos, dará ordem ao teu respeito. Ao teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos. É por isso que às vezes, irmãos, eu estou viajando e quando eu erro o caminho, eu não fico zangado não, sabe? Já errei caminho de perder 10, 20, 15 quilômetros, atrasa a viagem. Aí eu penso: mas Deus tem seu propósito. Se eu orei antes de sair, e se Ele permitiu que eu errasse o caminho, é porque Ele não tinha algo bom no meu caminho. Então Ele fez com que eu atrasasse a viagem.
porque Ele cuida de mim, porque Ele guarda. Não apenas a minha experiência, mas você também, que é a sua experiência. Por isso, queridos, corações gratos são corações que lembram dos feitos do Senhor. Estamos finalizando o ano 2022. Você já pensou no que Deus fez na sua vida em 2022? Das bênçãos que você recebeu? Como é bom, né, Josué e Solange, estar aqui cultuando a Deus com Sara no meio. Um quando do outro, de um lado, outro do outro. Aí vocês lembram, né, naquele domingo lá no hospital, naquela aflição, naquela incerteza, naquela dúvida, mas Deus estava com vocês. Vocês tinham uma igreja que estava orando por vocês. Sara, você foi muito bem cuidada pelo Senhor. E se Deus permitiu, Sara, é porque Ele teve um propósito. É porque Ele sabia que aquele era o momento de fazer aquela intervenção cirúrgica. Era o momento. É esse Deus que nós adoramos, meus irmãos. Mas é esse Deus que nos estimula a lembrar. Vocês estão lembrados que ingratidão tem 2 filhos? Orgulho e esquecimento. Não esqueça. Não esqueça das lutas que você teve para comprar sua casa. Não esqueça das lutas que você teve para pagar o seu carro. Não esqueça das lutas que você teve para conseguir o emprego que você tem. Não esqueça das lutas que você teve para ver os seus filhos estabilizados na vida. Não esqueça. É isso que nos ensina a palavra. Lembrarmos sempre o que Deus faz por nós. E esse é o último tópico. Corações agradecidos são corações que respondem ao agir de Deus. Klaus Westermann, escrevendo Teologia do Antigo Testamento, ele diz que Deus fala e nós respondemos. Achei muito interessante essa frase dele, sabe por quê? Porque quando Deus age, Ele espera uma resposta de nós. Eu não quero fazer essa comparação porque está muito distante, mas, por exemplo, nós mesmos. Você está no ônibus, cansado. Eu sei que muita gente já não anda de ônibus, né? Mas lembre daquele tempo que você andava. Não sei se você teve a experiência, mas eu já tive várias. Você sobe do ônibus querendo um lugar. E, meus irmãos, desculpa a sinceridade, mas já teve vezes de eu orar sentado, né? Ó Deus, não manda uma gestante nem um idoso diante de mim. Porque eu não queria me levantar. Mas quando a gente levanta, o que é que você espera? Uma resposta. Obrigado. Às vezes você vai para casa e vê alguém, para, dá carona, desvia o seu caminho, muda a sua agenda, leva para casa. Quando a pessoa vai embora, você está logo, meu irmão, mas você fica esperando o quê? Obrigado. Você está em casa, alguém liga, olha, estou aqui passando mal. Você pega o carro, vai lá, leva a pessoa, fica 3 horas na urgência. Aí a pessoa desce do carro, valeu, meu querido, tchau. Vai, abençoado. Vou deixar meu celular no mudo agora. Irmãos, a gente espera uma resposta. Eu não quero pensar no lugar de Deus, mas imagino quando Deus age, Ele também espera uma resposta nossa. Muito obrigado. Ó Deus, eu reconheço o que o Senhor fez por mim. E pensando nisso, nós vamos lá em Salmos, capítulo 116, quando Davi enumera vários feitos tremendos de Deus na sua vida. Ele começa, amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha oração. Porque Ele não me desamparou. No meu momento de aflição, de incertezas, de dúvidas, o Senhor ouviu a minha oração. Mas no verso 12 ele diz, como eu vou responder ao que Deus tem feito na minha vida? Isto é, que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que Ele me tem feito? Mas ele responde, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor
e pagarei os meus votos diante de Deus. Responder, meus irmãos, ao agir de Deus, realmente é cultivar esse coração grato. Que daremos ao Senhor por tantas bênçãos, que daremos ao Senhor por tantos milagres, que daremos ao Senhor por tantos livramentos. Podemos responder como Davi. Daremos nossa disposição em servi-lo. Davi diz, tomarei o cálice da salvação. Cálice significa o quê, queridos? Cálice simboliza o quê? Cálice. Dentro da nossa visão cristã, Jesus chegou até a dizer aos seus discípulos, né? Que vocês não são capazes de beber o cálice que eu bebo. Significa o quê, o cálice? Hein? Não. Sofrimento. Sofrimento. Vocês não podem beber, Jesus disse, do cálice que eu vou beber. Mas Jesus também disse, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz. Então, nossa caminhada cristã envolve sofrimento. Hoje vivemos uma teologia protestante de dizer que o sofrimento não faz parte da nossa caminhada. Sofrer não deve estar no nosso vocabulário. Não, meus irmãos, está mesmo. Às vezes passamos por dores, aflições, perdas, derrotas. Mas Paulo diz, todas as coisas cooperam. É você assinar o aviso prévio e diz, o Senhor me deu esse emprego, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o sofrimento é inerente à caminhada cristã. Sofrimento também, meus irmãos, de levar a nossa cruz, de servi-lo integralmente ao Senhor. Quantas vezes estamos cansados, quantas vezes estamos atarefados com os nossos afazeres pessoais. Mas nós cremos que o reino de Deus está em primeiro lugar em nossas vidas. Então o reino de Deus em primeiro lugar, está em primeiro lugar. Disposição para servi-lo. Daremos nosso pleno louvor. Davi diz, invocarei o nome do Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Daremos nossos votos cumpridos ao Senhor. Isto é, Davi diz, pagarei os meus votos diante do seu povo. Eu não sei se você já passou por alguma agrura, por alguma dificuldade, você fez um voto a Deus. É muito importante você não esquecer desse voto. Conheço várias pessoas que passaram pela Covid e ficaram tão gratos. E dizem, olha pastor, eu prometi a Deus que se Ele me tirasse dali, eu daria a minha vida para Ele, para o reino dEle. Aí o tempo passa, o tempo voa, e a pessoa esquece do voto que fez. Quando eu me restabeleci, eu fiz uma pergunta a Deus. A pergunta foi, por que o Senhor permitiu que eu voltasse? Por quê? Eu perdi amigos, perdi familiares, mas por que eu voltei? E a resposta foi muito carinhosa, né? Que Deus me deu. É porque a sua cruz, meu filho, você vai ter que continuar carregando. A cruz do serviço, a cruz da renúncia, a cruz da dedicação para o meu reino. Ainda quero fazer muita coisa através da sua vida, Gilton. Por isso que eu me trouxe de volta. Por isso que Deus tem preservado a sua vida, querido. Porque Deus quer fazer muitas coisas através de você. A sua luz precisa continuar resplandecendo nesse mundo, transformando esse mundo pela renovação do vosso entendimento. Porque eles precisam reconhecer o Deus que o irmão serve, que a irmã serve. Adorar a esse Deus que o irmão adora. Servir a esse Deus com a integralidade do ser,
como todos nós devemos fazer. Corações gratos não são apenas corações cheios de expressões verbais. Quantas vezes cantamos, tudo é do Senhor, tudo entregarei. Mas é um tudo com restrição, é um tudo com limitações. Não, queridos. Se a nossa vida é do Senhor, tudo é do Senhor. E devemos manter esses nossos corações agradecidos, louvando a Ele em todo o tempo, mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Reconhecendo os feitos tremendos de Deus, mas respondendo ao agir de Deus em nossas vidas. Amém? Olá, você acabou de assistir mais um culto transmitido pela Igreja Batista em Orlando Dantas. Não deixe de acompanhar a nossa programação pelo Instagram. @ibodantas. E tem mais. Toda vez que você assistir, não esqueça de dar um like. E sempre que puder, venha à nossa igreja conhecer a família Ibodantas. Deixe o gostei no vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos cultos online. Tchau!